Tipo, hoje eu vou terminar de falar um pouquinho, eu vou falar bem brevemente, essa parte está sendo meio cuspida, do paradoxo de Löwenheim-Schulen, e vou falar um pouco do que é o teorema da compacidade, e aí meio que isso é um negócio em lógica, apesar de chamar compacidade, é um negócio em teoria de modelos. Fecha essa parte. Na aula que vem eu vou provar um negócio sobre números reais, mas o legal é a técnica que eu vou usar. Ela lembra muito uma coisa que se chama forcing, que é o que vai fechar a matéria. Um bagulho que usa filtros e tal. Vai ser meio que só para ter uma ideia de como funciona a coisa. Na semana que vem, que vai ser semana do São João, não tem aula na segunda. E sexta é feriado, aí eu não vou dar aula física na quarta, vou deixar a semana toda de boa. Mas eu vou gravar um vídeo. O vídeo vai ser sobre, por alto, o que é forcing e por que forcing funciona. Cuspido, escarrado assim, mas gravadinho, bonitinho. Na segunda, depois dessa semana de folga, eu não vou dar aula, porque eu não vou estar aqui. Mas aí na quarta vai ser a última aula. E nessa última aula, o que a gente vai fazer? Usar essas coisas por alto que eu expliquei de como funciona o forcing, para mostrar que a hipótese do contínuo ela é tanto a afirmação é consistente quanto a negação é consistente. A gente vai usar forcing para construir modelo para ZFC com hipótese do contínuo e sem hipótese do contínuo. E aí fecha o curso. Provavelmente eu não vou conseguir? Não, provavelmente não. Mas a intenção é essa, a intenção é boa. Vimos muita coisa no curso, vimos bem mais do que eu achei que eu conseguiria. Mas vai ser um livro de um cara chamado Nick Weaver. Só os primeiros capítulos que chama, para a parte de forcing eu vou usar isso aqui. Vou usar um livro de um cara chamado Nick Weaver. O nome é Forcing for Mathematicians. É de uma editora que está fazendo uns livros muito massa. Acho que é assim que se escreve. Aqueles livros de convergência são dessa editora. E ele é bem pragmático. Os capítulos são bem curtos, assim. O que você precisa saber? Você precisa saber disso. Eu vou explicar como é, mas eu não vou provar direito, não. Tipo, você só precisa saber, a gente só quer usar, então pá. E ele explica de um jeito bem legal. Porque essa parte não... Eu já tinha morrido, não quis escrever no texto, no PDF. Porque lembra, esse PDF, a princípio, ele era para ser só um comecinho do meu livro de topologia. E meu livro de topologia, sei lá, 700 páginas, vai pro inferno. Por que eu me torturo fazendo essas coisas, eu não sei. Mas o resultado disso é que eu não aguentava mais, e aí é isso. Eu queria ter colocado aquele roteiro do Banach-Tarski que você e eu fizeram. Falei também, dane-se, não vou fazer isso. Mas para hoje, então, deixa só eu achar a página que eu tava. Você chegou a assistir os vídeos das aulas? Tá, tudo bem. Da última foi quase tudo revisão. Mas essencialmente eu meio que falei na aula passada, o bagulho foi meio isso. A gente tinha definido
A gente sabia o que era termo. Acho que eu tinha terminado a aula anterior, eu tinha definido o que era um termo. Essa parte você viu, que é essencialmente generalizar polinômio. Sim. Aí o que a gente fez depois foi definir o que é fórmula. Acho que isso também viu, né? Mas faltou a gente combinar como que você interpreta um termo numa estrutura e o que significa dizer que uma estrutura... Eu acho que eu tinha falado assim. Ah, tá. Então, a interpretação de termo viu. Você tem uma atribuição de valores, uma função parcialmente definida, viu? Ah, então beleza. Então, a parte de interpretação de fórmula, ela é ruim de escrever, mas fácil de entender. Porque a coisa é assim. As fórmulas, elas são construídas recursivamente a partir de fórmulas mais simples. Então, a gente dizer o que significa uma estrutura satisfazer uma fórmula com uma atribuição, e aqui a gente pede que essa atribuição seja tal que as variáveis de φ estão no domínio de U. Né? Para fazer sentido, a gente quer que, se a fórmula usa as variáveis x1, x2, x3, eu quero que U atribua valores pelo menos para as variáveis x1, x2, x3. Pode atribuir para mais gente, não importa, mas pelo menos esses atribui. A definição do que significa dizer que M satisfaz φ com a atribuição U, você faz meio que para imitar o que a gente já faria. O que eu quero dizer? Essa fórmula φ, ela pode ser uma fórmula atômica de igualdade entre dois termos. Nesse caso, a gente diz que M satisfaz essa fórmula com essa atribuição se quando você fizer isso aqui for igual a isso aqui. M satisfaz uma identidade com essa atribuição se essa identidade é verdadeira. Razoável. Se for uma coisa do tipo, se a fórmula for do tipo uma coisa relacional, M vai satisfazer essa coisa com a atribuição U se quando eu interpretar esses termos com essa atribuição, a interpretação desses termos pertence à interpretação da relação em M. Então é aquela coisa em particular, se fosse uma coisa do tipo tal 1 menor que tal 2, isso seria verdade se quando seria essa fórmula é satisfeita em M com uma atribuição U se quando você valora o termo com essa atribuição, isso aqui de fato é menor no sentido do que você está interpretando esse símbolo em M com isso aqui. É bem o que você esperaria que fosse. Agora, se a sua φ é, por exemplo, φ1 e φ2, M satisfaz essa fórmula com essa atribuição se quando você pega φ1 com a atribuição U e φ2 com a atribuição U, então você tiver que o M satisfaz essas duas fórmulas simultaneamente. Uou! Mesma coisa, é meio que isso aqui é meio que pegar o curso de Fundamentos 1 do jeito que é dado aqui e fazer ele direito, tipo, muito direito, de um jeito que não funcionaria se fosse dado desse jeito, mas você está combinando com as pessoas. Ó, esse símbolo
Você está combinando que o existe vai funcionar do jeito que a gente aprendeu que funciona. O para todo vai funcionar do jeito... Essencialmente isso. Tudo bem? Então, isso define a semântica, a gente com isso define como é a interpretação de fórmula. Aí teve esse teorema que eu não provei, mas que eu dei a ideia. Morfismo. Então, MNL estruturas, F1L isomorfismo e Φ é uma fórmula da linguagem nas variáveis V e U é atribuição Φ compatível. Isso aqui, esse Φ compatível é só para abreviar esse negócio aqui que eu pedi, de que as variáveis da fórmula estão dentro do domínio da atribuição. Então, a estrutura M satisfaz Φ com a atribuição U, C e somente C. N satisfaz Φ com a atribuição U. Que é a ideia de que estruturas isomorfas satisfazem as mesmas fórmulas. A gente prova isso por indução na complexidade, tipo, prova para fórmulas atômicas. Quando a sua fórmula atômica é desse tipo, aí você vai e prova por complexidade no termo, porque o termo também tem uma complexidade de construção, tem os termos atômicos, aí você vai provando para esses básicos. Aí você vai provando para fórmulas mais complicadas, supondo que você sabe para as fórmulas mais simples. É essencialmente uma indução um pouquinho mais chata. No texto tem uma explicação de como funciona esse tipo de coisa, mas lá tá feito. Mas aí a grande questão foi: vale a volta? Essa é uma pergunta interessante. Duas L estruturas que satisfazem exatamente as mesmas fórmulas são isomorfas? Me parece que tem que ser, né? Não. É lindo. Não. Não precisa. Que aí é onde entra o que o pessoal chama de paradoxo de Lovenheim-Schooling. Eu só enunciei ele, não provei, mas aí como eu vou dar uma ideia da prova, eu vou enunciar ele de novo depois. Mas primeiro eu preciso dessa definição. Para L, linguagem de primeira ordem que a gente está usando. M, L, estrutura. E N, subestrutura. A gente diz que N é subestrutura elementar de M se para toda fórmula que você pega na linguagem e toda atribuição U que sai das variáveis V e chega em N, tem que ser Φ compatível. Φ compatível. Vale isso aqui.
N satisfaz φ de U, C e somente C, M satisfaz φ de U. Isso aqui está parecendo um F. Isso é um símbolo, isso lembra uma catraca. Primeiro, respirar. M é a estrutura, N subestrutura. Tem uma fórmula que na linguagem que a gente pegou, e aí eu tenho uma atribuição de valores, só que essa atribuição de valores está caindo em N. Aí o que acontece, que a gente pede é que N satisfaz, para a gente chamar a subestrutura de elementar, a gente está dizendo que N, para qualquer fórmula, se os parâmetros fixos da fórmula, que uma fórmula pode ser um negócio assim, existe x, tal que, sei lá, x ao quadrado, vou colocar assim. Sua fórmula pode ser isso aqui, ó. Existe, quero x ao quadrado. Então, vou colocar existe z. Opa! Sua fórmula pode ser um negócio assim. Existe z, x ao quadrado igual a z. X e z variáveis, certo? Então, isso aqui não tem nenhum quantificador preso nesse negócio. Mas a sua fórmula tem essas duas variáveis. Então, quando você pega uma atribuição, a sua atribuição ela vai atribuir coisas a esse bagulhinho aqui. Espera aí, deixa eu... Eu quero os parâmetros... Quero que fique livre. Não, tudo bem, tudo bem. Não, eu queria deixar solto, mas nem precisa. Mas vamos colocar assim, existe x, existe z. Não, eu vou colocar assim. Para todo z existe... Pensa nessa fórmula aqui. Não precisa ser verdadeira. Mas imagina o seguinte, quando você pega uma atribuição de valores dessa fórmula, quando você quer testar se essa fórmula vale no N, com atribuição de valores em N, certo? Quando você for pegar o modo como a gente define o que é satisfazer uma fórmula com para todo e com existe, você vai ter que pegar testemunhas em N para ver se a fórmula é verdadeira ou não. Tipo, para qualquer coisa que você pega em N, tem que ser verdade que você encontre uma outra testemunha em N que torne isso verdadeiro. Certo? Então, por outro lado,
se você olha essa fórmula na estrutura maior, poderia ser que, tipo, aqui, agora eu entendi o que eu queria. Poderia ter umas outras variáveis livrezinhas aqui, tipo, podia ter um y aqui perdido. Aí eu estou testando o n satisfazer essa fórmula com uma atribuição que está trocando valores, está atribuindo valores sempre em n. Quando eu vou para a estrutura maior, a princípio, não faria sentido eu pegar atribuições de valores em m, porque poderia escapar do que o n sabe. Mas se eu me restringo a atribuições de valores que estão sempre em n, o que essa questão de subestrutura elementar está pedindo é que uma satisfaz a fórmula, não sei somente se a outra satisfaz a fórmula. Na prática, o que isso significa é assim, que o que vai dar problema são as fórmulas que têm quantificadores de existência. Para uma fórmula com quantificador existencial ser verdade aqui, é porque existe uma testemunha aqui que torna isso verdadeiro. Se essa fórmula torna isso verdadeiro aqui, como n está contido em m, então é claro que o m vai satisfazer essa mesma coisa, porque existe uma testemunha no pedaço menor. O problema é, se o m satisfaz essa mesma fórmula com as mesmas atribuições, mas ela é existencial, a testemunha que torna essa coisa verdadeira aqui poderia não pertencer aqui. E aí poderia dar pau. Eu vou dar um exemplo desse negócio, um exemplo de verdade, mas então uma subestrutura elementar é uma que tem essa propriedade de que você consegue sempre substituir uma testemunha no lugar maior por uma testemunha no lugar menor. Então, só um exemplo de que isso não é óbvio, de que isso não precisa valer. Então, vamos fazer assim, considerem uma linguagem com relação binária, símbolo de relação binária, esse aqui, por exemplo, e duas constantes. Zero e 1, alguma coisa assim. Eu só quero deixar igual o que eu escrevi. C' e C2. Pronto. Então, seja m igual aos naturais, certo? Vamos pegar C' como sendo 0 e C2' como sendo 2 e o menor como sendo o pertence, o menor usual. Beleza? Então, considera essa φ. A φ vai ser essa coisinha aqui. Existe x C', só para existe x, tal que a constante está relacionada com x e esse x está relacionado com C2'. Uma fórmula, certo? A princípio, formulinha de boa. Agora, seja n
igual os caras da forma 2 vezes n. Isso aqui é subestrutura. Porque as constantes do m estão aqui dentro. As constantes do m na interpretação são 0 e 2. Elas estão aqui. Tem alguma outra coisa que tem que satisfazer? Não, não tem. Não tem operação aqui para satisfazer. A relação, você só se importa a mesma relação. Tipo, a restrição da relação. O que é menor aqui, ainda é menor no outro. Tipo, um menor que o outro. Você importa a relação. A relação aqui em N, a relação em N é a rigor, a relação em M, interseção, N cartesiano N. Só isso. Tudo bem? Agora veja só que legal. M satisfaz essa fórmula φ para qualquer atribuição. Porque, veja, a única variável que tem aqui é x. Quando você vai definir o que é o m satisfazer essa fórmula com quantificador, existe tal que esse negócio, a definição da fórmula pede que, a definição semântica do que é satisfazer a existência, pede que exista algum elemento na estrutura que, se eu fizer a atribuição que eu peguei a princípio, trocar o valor da variável por esse cara que eu peguei, a fórmula é verdadeira. E, de fato, isso é verdade porque em ômega, em M, existe um cara que está entre 0 e 2, que é 1. Então, essa fórmula é verdadeira no M. Só que N não satisfaz φ. Porque em N não existe uma testemunha que você pode colocar que vai estar entre 0 e 2. Não tem. Então, a testemunha que... A falta de testemunha ferrou esse negócio. Então, essa subestrutura, ela não é elementar. Certo? O que acontece é que, na prática, o que a gente tem é essa coisa que chama de lema de Tarski-Volt, que é o seguinte: vamos lá, suponha que toda fórmula em M com parâmetros em N suponha que toda fórmula interpretada em M com parâmetros em N seja verdadeira. Esse parâmetro é o quê? Então, o parâmetro é essa parte aqui, você está dizendo que a atribuição que você está, quando você está fazendo esse negócio, o que você está usando é
valorado em N, certo? Não, eu vou escrever de um jeito mais simples. Cara. Suponha o seguinte. É que eu não quero deixar a coisa muito técnica. E ela já está muito técnica, mas eu quero deixar ela menos técnica possível. Se existirem A1, a Nzinho pertencentes a Nzão e B pertencente a N, tornando a interpretação de φ em M verdadeira, então existe, que letra eu usei? A pertencente a N, tornando a interpretação de φ em N verdadeira. Então, suponha isso aqui para toda φ, para toda fórmula. Então, N é a subestrutura elementar de M. É ruim de escrever. A prova é chata de escrever também, mas ela é mais fácil de entender do que de escrever. Porque assim, se você pega, imagina que você pega uma fórmula que não apareceu quantificador. Não apareceu quantificador. Então, ela é uma fórmula do tipo uma igualdade entre termos, ou ela é uma fórmula do tipo uma relação entre termos, ou ela é uma coisa do tipo assim, 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 ou assim. Se ela não tem quantificadores, ela é uma agulha, ela está num desses casos, certo? Mas veja, se eu estou assumindo que se eu troco, se eu estou assumindo essa coisa aqui, eu só acho que tem algum... Vamos restringir o seguinte ainda. Vamos dizer que esse B pertencente a M, na fórmula, o que acontece? A gente está escrevendo assim, né? Φ de U, φ com essa atribuição. U é uma função parcial. Vamos pensar que aqui em geral os textos escreveriam assim. Esse X, vamos forçar que ele está preso a um quantificador do tipo para todo, certo? Então, variável quantificada, vamos pensar que é essa aqui.
Variável quantificada. Essas outras aqui são fórmulas que aparecem, por exemplo, no termo, alguma coisa do tipo. Então, aí, esse negócio está fazendo assim. Então, se eu tenho uma fórmula que quando eu troco as variáveis que não estão quantificadas por símbolos, por elementos de n, e aí a coisa quantificada eu troco por uma coisa em m, se isso é verdadeiro, então eu posso manter os mesmos parâmetros que eu fixei em n e vou encontrar uma testemunha que torna a coisa verdadeira em n, que é o que está falando aqui. Beleza. Então, se a gente pega termo, ele não tem quantificador aqui. Então, a gente está essencialmente num caso assim. Então, vai valer. Vai valer a identidade. A equivalência. Mesma coisa aqui. Aí, nesses aqui, você faz supondo que a coisa já é verdade. Que você, por exemplo, para provar que a coisa vale nesse caso, você assume que a sua φ que você está pegando, você sabe que já vale. Quando você colocar a negação, ainda vale. Porque você está negando uma equivalência que você supôs por hipótese. Negou dos dois lados. Idem aqui, idem aqui, idem aqui. O problema aconteceria justamente nas fórmulas onde aparece quantificador. Mas justamente nas fórmulas onde aparece quantificador, para você mostrar essa equivalência, um lado, como eu falei, é claro, porque se existe uma testemunha no menor, vai existir no maior. E o problema seria, sabendo que a sua fórmula do tipo existe alguma coisa, desse lado é verdadeira, para mostrar que ela é verdadeira desse lado, você precisaria de uma testemunha aqui. Só que é justamente isso que a gente está falando que vale. Só isso. Isso é só um jeito, digamos assim, um pouco mais palpável de escrever aquele critério. E é muito chato de escrever a prova, porque você vai fazer vários casos por complexidade, mas no fundo é só uma reformulação daquele bagulho. Tudo bem? Porque agora eu posso provar para vocês o seguinte, ou melhor, dar uma ideia um pouco mais honesta da prova. Que é isso aqui. Se L é linguagem enumerável, e V é conjunto enumerável de fórmulas, de variáveis, então vale o seguinte. Sempre que um conjunto de fórmulas, sempre que T contido em F de L em V tem modelo infinito. E como você não veio na última aula, eu falei o que é uma estrutura satisfazer uma fórmula com uma atribuição. A estrutura é modelo de uma fórmula se ela satisfaz a fórmula para qualquer atribuição. Então, é isso. Então, sempre que um conjunto de fórmulas tem um modelo infinito, existe N contido em M subestrutura. Não, eu vou escrever de outra forma. Existe N sempre que um conjunto de fórmulas tem um modelo infinito, eu consigo um outro que é enumerável. Isso é o paradoxo de Löwenheim-Schulen. A ideia é essencialmente
fazer o seguinte. Como é infinito... E por que esse resultado seria contra-intuitivo? Por que é contra-intuitivo? Ok. Isso é para linguagens de primeira ordem, certo? Teoria dos conjuntos é uma linguagem de primeira ordem. Só tem um símbolo relacional de aridade 2. Tudo bem? Suponha que você tem um modelo para a teoria dos conjuntos. Certo? Esse modelo para a teoria dos conjuntos precisa ser infinito. Porque ele pelo menos contém cada natural lá dentro. Tudo bem? Então, se teoria dos conjuntos tem um modelo, então ela tem que ter um modelo enumerável. Porém, você vai no seu teoria dos conjuntos usual, vai constrói a reta real. Você imita a mesma demonstração no seu modelo, você construiu a reta real no seu modelo. Mas seu modelo é enumerável. Então, a reta é enumerável. Essa é a impressão que dá. Mas a questão é que a reta é enumerável para quem está de fora, não para quem está dentro. Tipo assim, aqui é o universo, aqui é o V, é o universo verdadeiro. Mas na verdade, o universo verdadeiro é esse que eu estou falando com vocês. Aí eu falo assim, supõe que teoria dos conjuntos tem um modelo. Eu fiz aqui. Por Löwenheim-Skolem, aqui dentro, eu consigo uma coisinha menor, que ainda é um modelo. Aí que é quando eu vou e falo, se eu vier aqui no V e construir a reta real, ela é não numerável. Mas aqui eu fiz várias construçõezinhas axiomáticas para construir a reta real. E como eu estou só usando os axiomas, a princípio eu poderia construir a reta real aqui dentro. Só que eu sei que essa coisa aqui é numerável. Então esse bagulho aqui, a princípio, parece enumerável. Mas aí a questão é, a afirmação que eu faço, essa desgraça é enumerável, eu estou fazendo usando informações desse universo V. Eu não estou usando informações dessa coisinha menor N. Porque o que significa isso aqui ser enumerável? Quando eu afirmo, isso aqui é enumerável. É porque quando eu vou e pego os naturais daqui, eu encontro uma função daqui para cá sobre a Getúlio. Mas aí você pode até falar, não, Renan, mas os naturais, você constrói ele de um jeito que ele deveria estar dentro desse N. Tudo bem. Os naturais, tanto daqui quanto daqui, são os mesmos. O que acontece? A função que testemunha para o V que isso aqui é enumerável, ela mora no V e não nesse submodelo. Só que se você não para pensar nisso, parece um paradoxo, parece um absurdo. Eu construí uma reta enumerável. Entendeu? Por isso que é contra-intuitivo. Essa é uma versão do Löwenheim-Skolem. Tem uma versão que ela é para cima, mas de qualquer forma, isso ainda nem é a coisa mais louca que a gente vai ver hoje. Ainda são só 8,5. Mas melhorou um pouco a ideia do porquê que isso não é tão natural. E é engraçado que, assim, tem uma trivia na internet de que um autoproclamado filósofo, que também era astrólogo, criticava as noções de infinito de Cantor e tal. Que não faz sentido. Ele escreveu um monte de abobrinha. Mas se você olhar com
muito carinho, fingindo que não é ele, esquecendo todas as merdas que ele fez, no fundo, às vezes, parece que tem um cheiro de que o que ele estava tentando dizer, na verdade, mas como ele não estudou o assunto, no fundo, o que ele estava meio que tangenciando, talvez se ele estudasse uns 50 anos ele percebesse, ele estava falando do paradoxo de Logan High. Tipo, não, porque o infinito não numerável não faz sentido porque quando você considera os símbolos que você está usando, no fundo você consegue reduzir todas as coisas a inumeráveis, então no final das contas não tem por que você considerar essas coisas. Mas assim, não sou eu que vou gastar tempo tentando encontrar sentido em argumento daquele velho. Morreu foi pouco. Oi? Vamos, isso. Enfim, mas a ideia da demonstração, apesar de tudo, ela é honesta. Porque assim, como n é infinito, existe um n0 contido em m infinito. Aí a gente vai e faz o seguinte. A gente pega e chama de n0'. Não, na verdade, linha é o infinito. A gente vai e pega n0 como sendo isso aqui. O que é isso aqui? É porque não tem notação melhor, é a subestrutura gerada. Eu não sei se a minha linguagem tem símbolos de operação. Você está com mais sono que eu e está prestando mais atenção que eu. Obrigado. Eu não sei se a minha linguagem tem constantes, eu não sei se a minha linguagem tem operações, mas se tem, eu vou pegar esse conjunto infinito e vou fechar por isso. Então, vou acrescentar as constantes, vou fechar por todas as operações, fazer todo aquele bagulho. Acontece que a gente tem isso aqui. O tamanho do n0 é Aleph 0, porque eu tenho no máximo enumeráveis constantes, no máximo enumeráveis operações, estou usando enumeráveis geradores e quando eu faço aquela estimativa de tamanho, eu vejo que essa coisa não vai poder passar de Aleph 0. N0, né, igual vocês gostam de falar. Isso é Aleph, não é N não, é Aleph. É Aleph, tá? Não é... É Aleph. Beleza. Agora o que a gente faz é o seguinte. A gente vai pegar e vai chamar de N1' o seguinte conjunto. A gente pega o N0, só que aí a gente vai unir com isso aqui. AφU, onde φ pertence às fórmulas desse negócio. U é uma atribuição das fórmulas em N0, φ compatível, e tal que o M satisfaz a fórmula existe X colocar aqui. Vou colocar assim, IM satisfaz a fórmula. Como que eu tinha combinado de escrever? Acho que eu coloquei um negocinho embaixo, peraí. É que essas notações não são padrão. Isso.
com X a fio. Tá. Que diabo está escrito aqui? N1 linha. Pego o N0. Agora eu vou fazer o seguinte. Olha todas as... Pega o conjunto de todas as fórmulas da sua linguagem. Esse conjunto é enumerável. Porque eu tenho, de novo, enumeráveis variáveis, enumeráveis símbolos. Quando eu faço as concatenações possíveis, são enumeráveis também. Porque eu estou fazendo... Eu concateno só finitos de cada vez. Então não tem como subir isso. Agora, eu vou olhar nessas fórmulas... Sempre que eu tiver... Eu vou olhar as fórmulas que o M satisfaz. Mas as fórmulas que são do tipo existenciais. Aqui, ó, no fundo... Eu estou meio que dizendo que... Eu estou dizendo que o M satisfaz a fórmula φ com essa atribuição aqui. Essa notaçãozinha, a gente combinou na última aula, significa que eu vou pegar a atribuição e aí eu vou forçar essa atribuição na variável x, trocar por a φu. Então, o que está acontecendo é assim, eu vou pegar as... Isso é um jeito tosco de escrever o seguinte, eu vou pegar todas as... Olho todas as fórmulas existenciais que o M satisfaz. Por elas serem existenciais, existem testemunhas dessas fórmulas. Para cada atribuição que eu pego. Certo? Agora, para cada atribuição U que eu pego, e para cada fórmula, se o M satisfaz, tem uma testemunha. Eu escolho uma e coloco. Mas aí qual que é o negócio? Quantas fórmulas tem? Enumeráveis. Quantas atribuições tem? Enumeráveis também. Então, quantas testemunhas eu estou acrescentando aqui no máximo? Enumeráveis. Então, quando eu fizer o N1 como sendo o gerado pelo N1 linha, isso aqui ainda vai ser enumerável. Exatamente. E aí a gente vai procedendo. Só que aí, ó, o que... Então, essencialmente o que aconteceu? Aqui eu acrescentei testemunhas do M, do espaço maior, que possivelmente não estão aqui. Quando a gente for para o N2, vai colocar 2 aqui. Aqui vai ficar 1, e aí aqui eu vou colocar 1. E aí o que eu estou fazendo? Eu vou pegar agora as mesmas fórmulas, só que agora eu vou permitir que essas fórmulas tenham parâmetros no conjunto anterior. E aí eu vou pegar as novas testemunhas que possivelmente apareceram. E vou jogar no saco. Fecho de novo. Tem operação para fazer? Faço operação. Faço tudo que for. Chego no N3. Quem que vai ser o N3 linha? Vai ser o N2 do passo anterior. Aí eu vou agora pegar as fórmulas e vou permitir que os parâmetros percorram esses casos anteriores. Apareceu agora alguma nova testemunha de que o M satisfaz essas fórmulas com esses novos parâmetros? Ah, existe. Beleza, eu vou pegar uma para cada combinação possível e em cada novo processo desse que eu faço, eu estou aumentando o anterior e estou sempre colocando no passo novo testemunhas de fórmulas existenciais com parâmetros no anterior. Estou fazendo sempre isso. Então, sempre que eu consigo um novo, eu agora posso pegar esses valores e jogar nas fórmulas, e possivelmente vão ser verdadeiros, vão ter testemunhas que não apareceram ainda, que estavam no M, e eu vou pegando essas coisas. O que acontece agora é que, se você fizer N como sendo a união dos NMs com M pertencente aos naturais, isso vai ser uma subestrutura, porque eu estou fazendo subestruturas crescentes. Então, se eu pego... quero ver que é fechado para operação. Vai ser, porque se eu pego N caras aqui, eles vão estar dentro de um único só. Se eu pegar o maior... Cadeia de subestrutura, união de cadeia de subestrutura. Beleza.
Aí vai ser elementar por conta daquilo. Porque se esse n satisfaz alguma fórmula com parâmetros que estão em n, com um elemento de fora, então, em particular, significa que em certo momento, quando eu olhei essa fórmula, eu podia ter escolhido uma dessas coisas aqui. Então, uma dessas coisas vai tornar essa fórmula verdadeira. Então, essa testemunha está no nível seguinte, de onde apareceu esses parâmetros. Então, essa coisa vai ser subestrutura elementar. Então, é elementar, é subestrutura elementar por Task-Vault. Aí, assim, Renan, você devia explicar isso com bastante mais calma. Eu concordo, isso aqui é tema para pelo menos 2 aulas. Mas, por outro lado, isso também é tema para mestrado ou doutorado. Eu estou só dando uma ideia para vocês, assim, da coisa. Então, não tem problema. É só para vocês conhecerem o negócio, tá? Esse é um resultado importante. Dá para você tirar umas coisas interessantes disso. Em particular, a gente chega à conclusão, tem umas conclusões interessantes. Por exemplo, assim, eu achei que eu ia falar de compasso. Eu não vou conseguir provar o teorema de Wallace, mas eu vou conseguir falar dele mesmo. Exemplo. Em análise 1, prova-se que quaisquer 2 corpos ordenados completos estão em bijeção. Mais do que isso, estão em bijeção com partes de ômega. Você consegue mostrar isso? Mas aí você vai e pensa, corpo ordenado completo, corpo. Linguagem algébrica. Ordenado. Então corpo é um tipo... desculpa. Faltou menos, pronto, 0, 1. Linguagem de anéis, linguagem de ordem, essa aqui chamamos L, ring, essa aqui. Aí você vai falar, bom, eu consigo botar os axiomas que vão dizer que a coisa é um corpo, axiomas de primeira ordem, só estou falando de elementos. Consigo colocar o axioma que vai dizer que ele é ordenado. Tem que ser monótono, não sei o que, tal. Aí você fala, completo, a parte do corpo ordenado, o completo, o jeito que você define é para todo subconjunto do corpo, não é para todo elemento, para todo subconjunto, não vazio, limitado superiormente, existe supremo. Isso é o que define a completude. O problema dessa fórmula é que você está falando para todo o contido na sua estrutura. As fórmulas que a gente estava usando eram sempre coisas do tipo, as coisinhas pertencem à subestrutura. Você não estava... As coisas que podiam estar contidas eram relações, mas as variáveis, e isso é importante, as coisas que variam quando se define a semântica... Quando você define a interpretação de termos e de fórmulas, as variáveis, elas só podem assumir valores que são elementos da estrutura, não subconjuntos. Então, essa fórmula da completude, ela não é de primeira ordem. E você poderia se perguntar, poxa, mas
essas coisas que a gente está vendo são tão legais, será que eu não consigo reescrever os axiomas de corpo ordenado completo para aplicar resultados de lógica de primeira ordem? Se eu conseguisse, ia ser tão bacana, porque, por exemplo, eu sei que, sei lá, em álgebra universal, eu tenho um teorema lá que garante a existência de estrutura livre. Será que eu não conseguia fazer uns bagulho louco assim em análise também usando isso? Não. Porque se fosse verdade, esse resultado teria que ser falso. Porque eu estou falando que quaisquer duas estruturas têm o mesmo tamanho. Se elas fossem de primeira ordem, deveria existir uma reta, deveria existir um corpo ordenado completo que é enumerável. Então, se existissem fórmulas. Isso é essa objeção ou a objeção como especial? Você mostra que quaisquer dois corpos ordenados completos são isomorfos. Agora, você também mostra que qualquer corpo ordenado completo está em bijeção com esse negócio aqui. Naturalmente seria o supremo. A bijeção com esse... Não, a bijeção entre dois corpos ordenados completos é essa. Você pega... Dado um carinha num corpo, você manda no supremo dos racionais que são menores que o alfa. Por que eu faço isso? Porque qualquer corpo ordenado tem uma única cópia de Q. Então, esse corpo ordenado completo, estranhão, mas aqui tem um Q que está sincronizado com um Q daqui. E aí eu uso isso para montar o isomorfismo de corpos. Beleza. Agora, mostrar que está em bijeção com esse, eu só sei fazer via Cantor-Bernstein. Eu mostro um lado e mostro o outro. Aí essa bijeção, sei lá, foda-se. É uma bijeção do tipo foda-se. Ela preserva o quê? Cardinalidade. Sem completo, ele qualquer subconjunto tem supremo. Qualquer subconjunto não vazio, limitado superiormente, tem supremo. Então, o ZP não seria um corpo ordenado completo? Não. Não, ele não é nem corpo ordenado. Ele é corpo. Se um corpo é ordenado, ele é infinito. Não tem como botar ordem em ZP? Não, porque num corpo ordenado vale isso. É engraçado, mas tipo, num corpo ordenado vale que 0 é menor que 1. Quando você itera isso, como você pode somar isso infinitamente, você vai ter 1 menor que 2, menor que 3, menor que 4, menor que 5, menor que 6, e aí todos esses caras são distintos. Então, por isso que, qual é a coisa mais legal, qual é a desigualdade mais importante de análise? Para mim é essa. sem brincadeira, para mim é essa. Mas só, então, se existissem fórmulas de primeira ordem, nessa linguagem aqui, tal que uma estrutura K satisfaz fórmula, sei lá, F, satisfaz F, C e somente C, K é corpo ordenado completo, se tivesse uma fórmula com essa propriedade, então, pelo teorema anterior, existiria um K' corpo ordenado completo, tal que tamanho de K' é Aleph 0. Então, você não consegue capturar tudo com linguagem de primeira ordem nos corpos.
na teoria de corpos. Por isso, a teoria dos conjuntos o pessoal gosta tanto. Porque teoria dos conjuntos é tipo, é uma teoria para você implementar outras, e ela é de primeira ordem. Então, meio que você, aquilo que eu falei aqui, tipo, eu não consigo só com teoria de corpos ordenados completos mostrar que tem uma reta enumerável. Mas eu posso trabalhar num universo que de fora eu sei que é enumerável, e do lado de dentro não, e eu posso usar isso para fazer umas coisas muito loucas. Para mim, isso é essencialmente exploit, é hack, isso aqui é hacking. Tipo, essencialmente a pessoa está sendo hacker. Encontraram uns bugzinhos formais e, olha, dá para tirar uns resultados usando esses bugzinhos formais que não são paradoxos. E você tem umas técnicas de tirar uns resultados assim que são muito loucos. Esse é um. Agora, o que eu vou falar bem por alto, 852, e aqui eu vou ter que ser muito, muito informal, é que uma vez que a gente tem essas coisas, a gente pode partir para estudar a noção de consequência versus dedução. O que quero dizer com isso? Tipo assim, suponha... Eu vou colocar... É muito fácil me perder, então eu vou... Já que eu já escrevi isso uma vez, eu vou seguir o que eu escrevi. Vou deixar o Renan do passado me ajudar. Essas coisas estão um pouco melhor no texto, se alguém ficou muito curioso com essas coisas. Mas, então, vamos lá. Definição. Vamos dizer que φ pertencente... Pega uma fórmula. Essa fórmula, a gente vai dizer que é consequência. E aqui, me desculpem o pessoal da lógica, eu vou usar isso aqui porque fica melhor de entender. É uma consequência semântica. Porra, mas toda consequência envolve uma noção de significado. Foda-se. É consequência semântica se de T, né? De um conjunto T de fórmulas, se todo modelo para T é modelo para φ. Parece um negócio horrível, mas se você parar para pensar, isso está só explicitando o que a gente faz a vida toda. Está lá na Teoria de Anéis, álgebra 1 aqui, né? Viu os axiominhas de anéis? Exercício. Prove que o inverso aditivo é único em qualquer anel. O que você faz? Você pega um anel. O que é um anel? É uma coisa que satisfaz os axiomas de anel e mostra que nesse anel também vale a afirmação vale a afirmação que você queria provar. O que você como que você vende esse resultado? O fato de que o inverso aditivo é único é uma consequência dos axiomas de anel. Porque eu não usei... Eu juntei todo com modelo aqui, foi isso? Todelo. Se todo modelo...
A gente, por mais que a gente esteja pegando um modelo para fazer a conta, não é o modelo que importa. São as coisas que ele satisfaz. Meio que a gente usou esse modelo para simplificar a argumentação, aquela coisa, mas a gente usa a abordagem semântica como um meio de analisar relações entre fórmulas. Isso que a gente faz. Agora, poderia ser também, não estaria errado, mas é um pé no saco. Quem já teve que fazer, eu acho que aqui vocês nunca chegaram a ter que fazer árvore de demonstração, essas coisas assim. Vocês chegaram a estudar demonstração pura, tipo, fazer árvore de argumento? Talvez, serve, já tiveram que fazer isso. É um porre, né? Mas é um porre. Não, é um porre. Assim, mas tem uma vantagem, apesar de ser um porre. Imagina que você quer ensinar um computador a fazer matemática. Aí você quer ensinar você vai ensinar para ele que é pegar um grupo qualquer e fazer uma conta com um grupo qualquer. Porra, que merda. É muito complicado. Por outro lado, você tem a abordagem sintática para a coisa. Então, vou colocar aqui. Isto define a abordagem semântica para consequência. Isso é uma coisa que pertence à teoria de modelos. Uma outra coisa que pode ser feita é que você pode você pode fazer um bagulho que a gente chama de sistema dedutivo. Um sistema dedutivo, ele consiste de você ter... Nossa, eu não queria escrever isso tudo. Tipo, tem um... O que é um sistema dedutivo? Você fixa esquemas de fórmulas que vão ser axiomas lógicos, por assim dizer. E você fixa uma coisa que você pode chamar de DI, aonde? Uma regra de inferência, que você pega sequências finitas de fórmulas e a partir disso você deduz fórmulas. O que quer dizer com isso? Por exemplo, tem uma muito famosa que é assim: Φ então Psi. Que diabo eu escrevi aqui? É uma regra de dedução que diz o seguinte: se você tem a fórmula Φ dada, e você tem a fórmula Φ, então Psi, a partir dela você infere a fórmula Psi.
Isso é uma coisa que se chama de modus ponens. Na prática, isso está ensinando para um computador que se você tem uma premissa, você sabe que essa premissa implica uma coisa, então você tem aquela coisa. A mera demonstração, o mero fato de que você provou a implicação não garante que você tem isso, se isso aqui for falso, por exemplo. Então, além da implicação, você precisa saber que a hipótese da implicação é verdadeira. Sistema dedutivo é um negócio que pega todo o nosso modo de argumentar matemática, tira toda a poesia e transforma num negócio assim que é igualmente poético, mas é uma poesia alemã, vamos colocar assim. Ela não tem rima, ela só tem, sei lá, ela te maltrata. Mas tem beleza depois que você aprende a ver. E com isso você pode ter uma noção do que é uma prova. Você pode estudar o que é uma demonstração. Uma demonstração para uma fórmula psi é uma sequência de fórmulas onde ou as fórmulas são axiomas que você fixou, ou elas são obtidas das fórmulas anteriores na sequência a partir das suas regras de inferência, tal que o último carinha é psi, que é aquela coisa de você ir montando essas arvorezinhas que eu falei. Você tem isso, disso você tem isso, você vai fazendo quase como se fosse... Cheguei a ver esse áudio. Quase um checklist de coisas. Ah, esse aqui é um axioma, isso aqui segue do axioma, mas aquilo. Isso é uma demonstração. E aí, existe uma relação muito forte entre isso e isso. Mas assim, eu já aceitei que eu vou ter que falar dessa coisinha na próxima aula. Aí assim, na próxima aula eu só termino de explicar isso rapidão, 20 minutinhos, e aí eu vou fazer a demonstração do negócio lá dos números reais usando forcing. Só para vocês saberem o que é, eu vou provar para vocês de um jeito extremamente limpo que a reta é o único coordenado completo a menos isomorfismo. Isso. Só que eu vou fazer isso provando o seguinte, tipo, eu vou provar primeiro para os racionais que a única ordem enumerável, separável no sentido de que entre quaisquer dois caras tem um outro no meio, e sem extremos, qualquer ordem com essas propriedades, ordem total com essas propriedades, é Q. E aí se a gente tem isso, meio que a gente faz aquele negócio que eu falei de qualquer corpo coordenado contém uma cópia do Q, o outro contém uma cópia do Q, você sincroniza ele, espaço supremo. A parte difícil da prova está nesse coisinha do Q. E a gente vai fazer isso usando essencialmente forcing, que é um jeito de você deixar os filtros fazerem o trabalho para você. Mas eu vou explicar isso na próxima aula. É isso, obrigado, desculpa. Só desculpa. Acabou.